Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre proteínas. Sim, nós vamos falar sobre a estrutura proteica e suas funções, tá? Primeira coisa, começar logo, né? Ora, de que são feitas as proteínas? As proteínas são formadas de monômeros, de unidades menores, chamadas de aminoácidos. Aí você vai perguntar, professor, e o que danado é um aminoácido? Tá? Olha, um aminoácido é uma substância orgânica que ele apresenta um grupamento amina de um lado. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui no esquema. Dá um grupamento amina de um lado, olha a amina aqui, ó. Amina e um grupamento ácido carboxílico do outro lado. Então, isso aqui tem um aminoácido, tá? Além da amina e do ácido carboxílico, todos os aminoácidos vão ter um hidrogênio, tá vendo aqui, ó, ligado a esse carbono. Então, esse carbono central aqui, você vai ter, ó, ele representa aqui a amina, ele faz parte da amina, tá vendo? Vai ter o ácido carboxílico, tem esse hidrogênio e tem um radical. Aí, quem é esse radical? Depende, pode ser um outro hidrogênio, pode ser um radical metil, pode ter enxofre na sua composição. Bom, existem 20 aminoácidos na natureza. E esses aminoácidos, o que os diferencia é justamente esse radical. Eu costumo comparar como se fosse assim. Imagine que são 20 bolos que têm a mesma massa e só a cobertura diferente. Pronto, a cobertura é o radical. Então, os aminoácidos são exatamente iguais, à exceção do radical. Beleza? Bom, e daí? E daí que os aminoácidos, eles, ao se unirem, eles formam peptídeos. Quando você tem dois aminoácidos, um dipeptídeo. Quando tem três aminoácidos, um tripeptídeo. Quando tem quatro ou mais aminoácidos, um polipeptídeo. Quando tem de 50 para cima, a gente já chama de proteína. Muita gente pergunta, professor, por que 50? Porque algum doidinho achou que era legal esse número, porque não há uma justificativa fisiológica para isso, não. Na verdade, a proteína é um polipeptídeo. Tem a ela 50, 100, 200, 1000 aminoácidos na sua composição, tá? Então, uma proteína é formada de aminoácidos. E esses aminoácidos se ligam através de ligações peptídicas. Olha, é importante a gente lembrar que essa reação é chamada de síntese por desidratação. Síntese que vai juntar, tirando água. Olha o que você está vendo aqui, olha o esquema, olha o esquema, olha o esquema. Então você tem aqui, ó, uma hidroxila, saiu essa hidroxila aqui do grupamento carboxila e esse hidrogênio do grupamento amina. Então, tira esses dois aqui, ó, saiu água e aí este carbono se liga a esse nitrogênio. E aí você tem uma ligação peptídica, que não é nem mais amina e nem ácido carboxílico, é uma amida. Eita, complicou? Não, pô. Mudou a função orgânica, não tirou uma parte ou outra, então não é nem mais uma amina de um lado, nem um ácido carboxílico do outro, vai ser uma amida. Inclusive, uma pergunta sempre feita em vestibular diz assim, olha, se uma proteína tem 200 aminoácidos, quantas ligações peptídicas ela tem? É fácil, olha, se são dois aminoácidos, uma ligação peptídica, se são três aminoácidos, duas ligações peptídicas, são quatro aminoácidos, três ligações peptídicas, e se tiver 200 aminoácidos, 199 ligações peptídicas, fácil, não é não? Outra coisa, quantos grupamentos amina e quantos grupamentos ácido carboxílicos vão ter nessa proteína com 200 aminoácidos? Um. Um? É um de cada, pô. Não vai dar 200, nem 100, nem 199, nem 201. Por quê? Porque quando formou a ligação peptídica, não juntou uma amina e o ácido carboxílico formou uma amida. Então ali não é mais amina nem ácido carboxílico, ela é amida, a ligação peptídica é uma amida. Então só sobrou uma amina numa ponta da proteína e um ácido carboxílico na outra ponta da proteína, ok? Então, uma proteína com 200 aminoácidos tem 199 ligações peptídicas, uma amina de um lado e um grupamento ácido carboxílico do outro lado, tá bom? Bom, sabendo isso, é importante lembrar que os aminoácidos são classificados em aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. São 20 que existem na natureza, até o ser humano já produziu outros, mas não vem ao caso agora, tá? Na natureza são 20. E a gente classifica em naturais e essenciais. O que é isso? O aminoácido natural é aquele que você produz. É natural seu. Tá? E um aminoácido essencial é aquele que é essencial à alimentação, que você precisa se alimentar dele. Então, é essencial à alimentação, e natural é aquele que você produz no fígado. Tá? O fígado é o órgão que vai transformar os aminoácidos essenciais em naturais. Essa quantidade de aminoácidos essenciais e naturais vai variar
de acordo com a espécie. Por exemplo, as plantas mesmo produzem todos os seus aminoácidos, então ela só tem aminoácidos naturais. Tá? E aí os animais, vai depender da espécie, vai ter mais ou menos aminoácidos naturais e essenciais, ok? Bom, esses aminoácidos, ao se juntarem, formando a estrutura da proteína, essa sequência linear, tá? A sequência linear é a estrutura primária de uma proteína, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A sequência linear. Então você tem aqui, ó, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina. Professor, precisa saber esses nomes? Não, relaxa. Até como aos poucos você vai até se acostumar com esses nomes, mas não é obrigatório você conhecer o nome dos aminoácidos, não, tá? Pelo menos por enquanto não, né? Sabe-se lá. Mas essa sequência linear de aminoácidos é chamada de estrutura primária da proteína. E ela não apresenta função fisiológica. Como assim? Existe a estrutura, mas ela não tem uma função prática no organismo. Essa estrutura, de acordo com os aminoácidos que vão se encaixando, de acordo com suas interações intermoleculares, ou seja, alguns eles podem se repelir, outros podem se aproximar por causa dessas relações de várias ligações, como eu disse, intermoleculares ou interações intermoleculares, faz com que essa estrutura primária comece a dobrar sobre si mesma. E ao dobrar sobre si mesma, feito um fio de interfone, tá ligado? Enroladinho, parece uma mola. Pois bem, aquilo ali é a estrutura secundária, que ainda não apresenta função fisiológica. Pessoal, não estou entendendo. Calma. Vê só. A proteína só vai ter uma função fisiológica quando ela assumir a estrutura terciária, que é a secundária dobrada. E daí, o que é essa estrutura terciária? A estrutura terciária é justamente a que apresenta uma forma tridimensional. E a função das proteínas está relacionada diretamente com sua forma. É claro que para chegar na estrutura terciária tem que passar pela secundária, tem que passar pela primária. Não é? Mas a função fisiológica está relacionada à forma da estrutura terciária. Professor, eu ainda não estou entendendo. Vê, calma. Pense da seguinte forma. Um copo plástico, copinho, pra gente tomar água. Pois bem, aquele copo, o plástico vem de quê? O plástico vem de um polímero do petróleo. Então esse polímero do petróleo, tá? Seja ele a estrutura primária. Com ele você não vai fazer nada, se você não vai tomar água com polímero do petróleo, é uma estrutura primária, ela está lá, existe, é importante. Aí pega esse polímero e trata ele para formar chapas plásticas. As chapas plásticas é como se fosse a estrutura secundária. Tem a primária, não chega na secundária sem a primária, óbvio, né? Mas com a chapa plástica você ainda não tem a função que lhe interessa. Aí você pega essa chapa plástica e trabalha ela para dar uma forma, por exemplo, de um copo, que aí tem uma função de quê? De beber líquidos. Então, veja, para chegar à forma do copo, teve que passar pela chapa plástica, teve que passar pelo polímero. Mas a função que nos interessa é a função terciária, que é justamente o formato tridimensional que foi dado aquilo ali. Então a proteína é semelhante. Então a estrutura terciária é que apresenta a função. Algumas proteínas, não são todas, algumas proteínas apresentam ainda a estrutura quaternária. O que é uma estrutura quaternária? É quando você tem mais de uma estrutura terciária junta. Por exemplo, aqui ó, você tem a molécula da hemoglobina. A molécula da hemoglobina é formada por 4 cadeias polipeptídicas. É uma estrutura quaternária, não porque é 4, mas porque tem mais de uma estrutura terciária junta, não é obrigatório ter estrutura quaternária. Terciária, sim, porque é ela que determina a função. E se a proteína perder essa estrutura funcional, obviamente ela perde a sua função. Esse processo é chamado de desnaturação. Tá aqui, ó, observação. Quando uma proteína perde sua estrutura funcional, dizemos que houve uma desnaturação. Tá? Como assim, professor? É como se, fazendo uma analogia àquela história do copo plástico, tá? É como se eu pegasse aquele copo e eu esmigalhasse ele, eu amassasse ele todo. Eu não teria destruído uma matéria, a matéria continuaria ali, mas eu alterar a forma, ele perderia a função. Entendesse? Então, estrutura terciária é a que determina a função. Se ela perder a estrutura terciária, passar para a secundária, passar para a primária, é chamada de desnaturação. As desnaturações ocorrem por alteração do pH ou por alteração da temperatura. Um exemplo bem básico, bem prático disso no dia a dia é quando a pessoa não gosta do cabelo que está meio crespo, né?
isso é uma besteira, porque tem gente que tem um cabelo crespo belíssimo, maravilhoso, né? Mas tem gente que não gosta do cabelo crespo e quer alisar o cabelo. O cabelo é formado de uma proteína, que é a queratina. E como é que se faz para alisar o cabelo? É para pular chapinha, né? Tem a chapinha por temperatura, né? E tem a chapinha química. As duas vão dar na mesma ideia. É a desnaturação da proteína, desnaturação da queratina. E a queratina, como dá força ao cabelo, né? Realmente dá resistência ao cabelo. Quanto mais queratina, mais resistente é o cabelo e mais crespo ele é. Quando você desnatura a queratina, o cabelo fica liso e fica fraco. É por isso que o cabelo liso ele cai fácil. Cai fácil porque a queratina ou está em pequena quantidade ou ela está desnaturada. Beleza? Então, falando sobre a estrutura. E falando da estrutura relacionando à função, é claro que era importantíssimo a gente pegar saber as funções das proteínas. Função estrutural, hormonal, defesa, transporte, contratibilidade, absorção de luz, coagulação sanguínea, catalítica, é muita função. Olha, vou te dar uma sugestão. Dá uma parada no vídeo agora e tenta colocar um nome de pelo menos uma proteína em cada função dessa. Do que você sabe, dá uma forçada aí na mente, tenta colocar, eu vou dizer, tá? Eu vou dar paro 2 segundinhos para você pensar, você para o vídeo e aí eu determino as funções, bonitinho, para você ver se você acertou tudo, ok? Qualquer coisa você bota comentário no vídeo e tal, é legal, esse feedback que vocês podem dar, você fazendo um comentário, uma pergunta, tá? Isso vai ajudar muito a gente continuar fazendo esses vídeos, tá bom? Bom, mas vamos lá. Então, para aí, parou? Vamos voltar? Então você tem as funções das proteínas. Função estrutural, a gente acabou de falar de uma delas. A queratina tem uma função estrutural, formar os pelos, né? De proteção da pele, né? A pele é queratinizada. Então, uma função estrutural. Outra proteína muito importante, você vai ouvir muito falar dela, aliás, você já ouve muito falar dela, a proteína que você tem maior quantidade no seu organismo. Colágeno é a principal proteína dos tecidos conjuntivos, que dá sustentação à pele, aos ossos, aos tendões, aos ligamentos. Então, o colágeno é uma proteína muito importantíssima e tem função estrutural. Função hormonal, insulina, glucagon, tiroxina, adrenalina, os hormônios da hipófise, da tireoide, do pâncreas, das paratireoides, da medula da suprarrenal são hormônios proteicos. Só está fora disso os hormônios das glândulas sexuais e os hormônios do córtex da adrenal, que são derivados de lipídios, ok? Mas o resto tudinho, proteína. Proteína defesa contra a radiação solar, melanina, é claro. E além, claro, dos anticorpos. Todos os anticorpos são proteínas. Todos os anticorpos são imunoglobulinas. Bota esse nome aí, ó. Imunoglobulina é o nome do anticorpo, é o nome da proteína que a gente chama de anticorpo, ou simplesmente a sigla IG. IG, imunoglobulina. Beleza? Função de transporte, a hemoglobina. A hemoglobina é uma função de transporte. Uma outra proteína tem função de transporte, não na gente, mas em crustáceos e moluscos, hemocianina, também transporta oxigênio. A mioglobina, que também vai armazenar e transportar oxigênio, só que na musculatura, então função de transporte. A contratibilidade, aquela dupla sertaneja, actina e miosina. Se falou em contração muscular, tem que falar de actina e miosina, não fala de uma só, tem que falar as duas sempre, uma colada na outra. Função de absorção de luz, óbvio, a clorofila. A clorofila vai absorver, tem outras, tem ficoritrina, existe outro, rodopsina, tem outros pigmentos que também são fotossintetizantes, mas o mais conhecido disparadamente é a clorofila. Tem alguns pigmentos que também são derivados de lipídios, tá? Como o caroteno, mas cuidado com isso, clorofila. Bote clorofila que você vai estar certinho. Tá? Coagulação sanguínea, a fibrina, que é a proteína ativa, tem a sua forma inativa, que é o fibrinogênio, tá? A trombina. Então, você tem proteínas da coagulação sanguínea e função catalítica. O que é catalisar reações é acelerar reações. São as enzimas, diversas enzimas. Eu acabei de falar, inclusive, uma, que é a trombina, que é uma enzima que catalisa uma das reações da coagulação sanguínea, que é a transformação do fibrinogênio em fibrina. Além de trombina, você tem a amilase salivar, muito citada, né? A amilase salivar,
que atua na boca, na degradação do amido. Outra muito citada, a anidrase carbônica, que é muito importante para o transporte de gás carbônico na corrente sanguínea. Então você tem aí um monte de enzimas, a função delas é acelerar reações, mas isso vai ficar para uma segunda aula. A gente vai falar uma aula só sobre enzimas, a segunda parte de proteínas. Então essa parte inicial de estrutura, função, e tem uma segunda aula só falando de enzimas, que é importantíssimo, tá? Cai bastante no vestibular. Bom, então sabendo de tudo isso, o que a gente vai fazer? Vamos para o nosso exercício. Então é aquela hora que de novo você vai dar uma paradinha para você ler o exercício, fazer o exercício e você volta em instantes para ver a resolução dele, tá? Então parou, voltou. Vamos lá. Duas proteínas, alfa e beta, extraídas de órgãos diferentes de um mesmo anfíbio, mostraram a seguinte composição: 10 leucina, 15 valina, 3 prolina, 12 histidina, 8 serinas, 11 cisteínas, são tudo aminoácidos. Veja que as duas proteínas são iguais. Considerando esses dados da análise das duas proteínas, é correto afirmar que, letra A, alfa e beta são iguais, pois têm exatamente o mesmo número de aminoácidos. Olha só, não tem como eu afirmar isso. Por quê? Porque não são apenas o número de aminoácidos, também não é apenas os tipos de aminoácidos, mas a ordem que eles são encaixados. Ora, eu posso ter aqui 1000 pecinhas, sei lá, de Lego, outras 1000 pecinhas de Lego, as 1000 pecinhas são iguais aqui, as 1000 pecinhas também que são iguais aqui, porém, eu posso montar coisas totalmente diferentes com cada um desses grupos de 1000 pecinhas. Por quê? Porque eles vão apresentar, dependendo do encaixe, dependendo do que eu vou encaixar, eu vou montando coisas diferentes. Então, uma proteína não vai depender apenas da quantidade de aminoácidos e dos tipos de aminoácidos, mas como é que eles são encaixados, que vão determinar aquelas relações intermoleculares que eu falei, e determina a forma tridimensional, determinando a forma tridimensional, determina a função da proteína, ok? Então, na verdade, a resposta vai ser o quê? Essa é a letra E. Os dados são insuficientes para podermos afirmar se as proteínas alfa e beta são iguais ou diferentes. Casca de banana, né? Pegadinha, mas é bom estar preparado para esse tipo de coisa. Beleza, galera? Então, nossa primeira aula de proteínas. Aguarde que vai ter a segunda aula sobre enzimas, que são proteínas com função catalítica. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.